Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. E este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Amados, nós estamos na série do estudo Prisão Espiritual. No primeiro vídeo postado ontem, eu falei a respeito de dois tipos de prisão e também falei da maneira como nós podemos nos tornar libertos, claro, em Cristo Jesus. Amém? Hoje eu pretendo falar sobre mais dois tipos e também fazer uma pequena conclusão no final do vídeo. Então fique comigo até o final. Eu peço também que você deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, coloque algo nos comentários, porque tudo isso vai fazer com que a plataforma sugira esse vídeo para mais pessoas, amém? Então, além das pessoas para quem você vai compartilhar o vídeo, outras pessoas receberão a sugestão também pela plataforma. Nos ajude com isso, amém? Muito bem, então vamos ao terceiro tipo de prisão espiritual, e eu a chamaria de insanidade. Eu não sei se você vai concordar comigo nesse nome, mas você pode dar outro nome, depois que você souber exatamente o que significa, tá bom? Mas assim, sobre essa prisão, é como perder o domínio de suas capacidades mentais, tá bom? Para isso nós vamos ler o Evangelho de Lucas no capítulo 8, dos versículos 26 até o 35. E diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhes Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava-lhe pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Muito bem, irmãos. Então aqui a Bíblia diz que aquele homem não andava vestido, não habitava em uma casa, mas nos sepulcros. Então, aquele homem já não tinha consciência de frio ou calor. Como ele habitava nos sepulcros, nós podemos imaginar o que ele comia, o que ele bebia. E nós podemos imaginar também a condição de limpeza que aquele homem vivia, né? Provavelmente não tomava nenhum banho, ou seja, estamos falando aqui de condições que ele vivia
fora da natureza humana, né? Então, quando as pessoas acorrentavam aquele homem, a Bíblia diz que ele quebrava as correntes. Isso, com certeza, o fazia machucar, né? Ele era também violento, a Bíblia diz. Por isso as pessoas o prendiam. Semelhantemente, as pessoas que estão sob prisão espiritual têm uma distorção da realidade e são levados pelos demônios a cometerem hábitos estranhos à normalidade de um ser humano. Eu estou falando aqui de hábitos como sono, comer, viver num ambiente limpo, andar limpo, ter disposição e ânimo para fazer estas e outras coisas, né? São a normalidade. Mas quem não tem disposição, por exemplo, para um sono normal, para comer normalmente, para estar num ambiente limpo, para tomar um banho, quem não tem essa disposição, meus irmãos, é porque de fato está sob uma prisão espiritual. Insônia, meus irmãos, não ter vontade de se alimentar, viver sujo, conviver num ambiente sujo, não ter coragem para fazer as coisas do dia a dia ali, indica sim uma condição de prisão espiritual. E aí, irmãos, como ser livre? Nós precisamos falar a coisa de maneira real, não como um julgamento, mas nós precisamos falar porque nós precisamos indicar para estas pessoas que elas podem ser livres, orientá-las a respeito da libertação que há em Cristo Jesus. Assim como aquele homem que está descrito aqui na Bíblia ficou livre porque Jesus chegou até ele. Quando nós levamos o Evangelho para as pessoas, elas também ficam livres. Amém? Então, como ser livre? Se a pessoa conhece Jesus, né, ela precisa seguir o conselho do apóstolo Paulo. E o que o apóstolo Paulo diz está lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, que diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Está falando que nós não devemos andar seguindo os desejos da carne e dos pensamentos. Então, irmãos, esse homem, ele foi dominado de tal maneira que a mente dele era dominada. Ele não conseguia fazer nada de si mesmo, ele não conseguia viver na normalidade, ele só conseguia fazer a vontade das trevas. E, irmãos, hoje não é diferente, as pessoas são dominadas na mente a ponto de não conseguirem fazer as suas próprias vontades, né? Mas elas precisam negar isso. Elas precisam dizer não à vontade da carne e à vontade dos pensamentos. Como elas vão fazer isso? Se lembrando desta palavra que o apóstolo Paulo diz. Então, se a pessoa tem vontade de se jogar na cama e ficar deitado o dia inteiro, a pessoa precisa o quê? Lembrar-se desta palavra, fazer um esforço, se levantar para poder negar aquilo. Se a pessoa tem vontade de ficar num ambiente sujo, porque tem preguiça ao extremo de arrumar o seu ambiente onde ela vive, ela precisa lembrar-se das palavras do apóstolo Paulo e, por obediência à palavra de Deus, se esforçar para vencer aquilo, dizer não para aquela vontade. E é assim que ela vai vencendo o mal, porque a pessoa tem a opção de deixar o mal dominá-la ou não. Quando a pessoa chega num estágio tão grande de dominação como aquele homem chegou,
não é assim do dia para a noite. O mal vai dominando a vida da pessoa e isso vai crescendo. Sendo assim, meus irmãos, nós temos que negar essas vontades antes de chegarmos nesse nível, nesse patamar de insanidade, de loucura. Está certo? Agora, se caso a pessoa não conhece Jesus, claro que uma outra pessoa pode ajudá-la, né, a se despertar. E essa pessoa, irmãos, tem que agir de sabedoria para não ficar com brigas o tempo todo. Mas ela precisa dedicar-se em oração e jejum por esta vida. Esta é a maneira como a pessoa será liberta. Amém? Quarto tipo de prisão espiritual é a tendência ao suicídio. E para isso nós vamos ler 2 textos. Eu quero ler com vocês, começar por Mateus capítulo 17, dos versículos 14 ao 18. Diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E agora, irmãos, eu quero ler Lucas 9:39. O texto refere-se ao mesmo fato, porém Lucas acrescenta uma informação importante aqui. Lucas 9:39 diz assim: Eis que um espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Essa aqui é a fala do pai, dizendo para Jesus sobre a condição do menino. Irmãos, os demônios tomavam aquele menino e o forçavam a jogar-se em lugares onde ele deveria morrer, né? Na água, no fogo, enfim. Da mesma maneira, acontece hoje com as pessoas. Muitas vozes atormentam as pessoas, incitando-as ao suicídio. Essas vozes dizem coisas para as pessoas se sentirem fracassadas, impotentes, sem esperança, sabe, de um dia melhor. Enfim, embora a Bíblia não diga que o garoto tinha esses pensamentos, ela mostra que os demônios agiam com força sobre ele. O agir, meus irmãos, é o mesmo, e a autoria também é a mesma. O reino das trevas estão por trás tanto de uma maneira como de outra. E aí então nós precisamos saber como ficar livre destas coisas, né? Então eu quero ler para vocês agora 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 9, que diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, eu quero dizer aqui que para a pessoa que já conhece Jesus Cristo, que já ouviu falar, que já frequenta alguma igreja, algum templo, né? Alguma coisa desse tipo, a pessoa que já tem aí um caminhar com Jesus Cristo, vamos dizer assim, ele precisa, para sair desta prisão, dos pensamentos suicidas, dessas vozes que o levam a pensar em suicídio, ele precisa de
obediência. Submeter-se aos ensinamentos de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro está falando aqui quando ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ele está falando sobre nos submetermos à vontade de Deus. Olha, seja humilde diante de Deus. O que ele falar para você fazer, faça-o, seja obediente. Porque a seu tempo Deus vai exaltar você. E aí ele fala também a respeito da ansiedade, né? Olha, lança sobre ele toda a sua ansiedade. Porque, irmãos, a pessoa que tem essas vozes, né? A pessoa que fica com esses pensamentos o tempo todo na mente, ela tem uma espécie de uma dor, uma ausência, um vazio, né? Ela quer muito algo. E ela pensa, né, que por ela não ter isso, pode não ser um bem material, pode ser algo emocional, enfim, ela pensa que por ela não ter isso, ela não vai ser nunca feliz, né? Porém, o apóstolo Pedro diz aqui, olha, você deve lançar sobre Jesus a sua ansiedade. Então, o que é que você precisa? É para Jesus que você precisa falar. Ore sobre isso que você precisa. Ore, 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 ore constantemente. Toda vez que vier essa sede, essa necessidade ao seu coração, disso que você tanto precisa, ore sobre isso. Fale com Jesus. E fale inclusive para Jesus que se não for algo da parte dele, para tirar isso do seu coração. E você vai ver que a sua liberdade está em Cristo. Sabe, o Senhor Jesus Cristo não quer que você se suicide. O Senhor Jesus Cristo ama a sua vida e ele jamais vai querer que você dê cabo da sua vida. Ele tem algo melhor para você. Ele tem coisas que estão além da sua imaginação, de tão maravilhosas que são. Então você não pode simplesmente pensar em dar cabo da sua vida, porque Ele quer cuidar de você. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Amém? Se não é o seu caso, mas você conhece alguém que está passando por isso, você pode ajudá-lo também. Para que ele seja livre, né? Para que essa pessoa seja livre. A chave da libertação dessa pessoa está no jejum e na oração, né? Que alguém pode fazer por ele, por essa pessoa, por ela, né? Irmãos, eu posso dizer que aqui se cumpre a lei de Cristo, como o apóstolo Paulo disse, né? Porque você não ora e não jejua por alguém, a não ser que você tenha um entranhável amor por ela, né? Por essa pessoa. Enfim, irmãos, eu quero concluir aqui sobre isto que nós falamos, é que nós vimos prisões que estão sobre o corpo, como as enfermidades, prisões no coração, como a resistência a Deus, e na mente, como a insanidade, né? E a tendência ao suicídio. E em cada uma delas, nós vimos também por qual forma se dá a libertação. De uma maneira geral, nós podemos dizer que a libertação está ligada ao ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. Inclusive, irmãos, quando se diz a respeito do jejum e da oração. Isso é você colocar em prática a palavra de Deus, crendo na promessa de Jesus Cristo, porque ele disse que o jejum e a oração é a forma como nós temos de derrubar as castas de demônios. Então, se há uma pessoa próxima a você, se há uma pessoa que você ama muito, que passa por qualquer uma dessas prisões, você pode orar e jejuar por estas pessoas. Amém? Eu quero terminar este vídeo lendo para vocês o Evangelho de João, capítulo 8, os versículos 31 e 32. Amém? Porque nós falamos muito aqui a respeito de praticarmos a palavra de Deus. Então diz assim, olha: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará.
Então, assim, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Que nós podemos ser libertos a partir de conhecermos a verdade, mas não apenas de ouvir, sim, de praticar. Porque quando Jesus diz, se vocês permanecerem na minha palavra, ele está dizendo, se vocês praticarem a minha palavra, a partir do momento que vocês a conheceram até o fim, isso é permanecer, é praticar de hoje até o fim. Então, meus irmãos, pela prática daquilo que o Senhor nos ensinou é que nós temos a libertação. Isso é válido para aquele que está debaixo da prisão espiritual, como aquele que está observando quem está debaixo da prisão. Então, irmãos, é por isso que cada um desses itens que eu disse aqui neste vídeo e também no vídeo anterior, a libertação se dá através de colocar em prática a palavra de Deus. Amém? Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem. Não sei se eu fui muito clara, se de repente eu passei por alguma coisa de maneira muito abreviada. Por favor, coloque suas dúvidas aqui no comentário e eu vou ter aqui a alegria de responder. Amém? Então é isso, meus irmãos. Eu espero que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra, que você tenha uma maior clareza, um maior discernimento a respeito do que o reino espiritual pode fazer com as pessoas e de como acessar a libertação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.